Olá, olá, muito boas-vindas! Eu sou Paula Quintão e aqui estamos nós para mais um dos nossos conteúdos via canal de vídeo e via podcast. Sempre uma alegria recebê-los. Hoje, uma tarde de domingo por aqui, bem confortável. Passei a manhã escrevendo meu novo livro, um livro sobre as perdas e refazimento, que tem 3 anos que eu tô a compor suas páginas e agora tô na reta final. E esses dias, em especial, com entregas específicas sobre os meus cursos. E na partilha de hoje eu quero trazer o servir e as bases para o fluxo do dinheiro. Esse é um dos cursos que eu mais tive alunos nos últimos anos. Foi uma surpresa para mim, até mesmo como aconteceu a elaboração desse curso. E, assim, me emociono quando o tema do servir, ele volta à roda. Então, hoje é dele que nós vamos tratar. Quem tá me vendo em vídeo tá vendo que eu tô por aqui ajeitando o microfone para ver se a sombra no meu rosto fica um pouquinho menor. Mas é isso aí, né? É o se vira nos 30. Você grava, você edita e precisa ficar bom o suficiente para ser partilhado. Acaba que esse pode ser um tema que puxa aqui a nossa conversa sobre o servir. Qualquer postura do servir é uma postura em que eu me aproprio, então tem essa etapa, Eu me aproprio do que eu tenho e estendo as mãos em oferta. Esse é o movimento do servir, Eu reconheço então que eu tenho recursos. Olha como essa etapa já é tão importante. Eu reconheço que os meus recursos podem ser úteis e que eu estou disponível a somar com esses recursos. Então, eu reúno aquilo que eu tenho e estendo as mãos em oferta. Então, quem já fez os meus cursos, já passou por algumas aulas minhas, está, por exemplo, no Clube dos Impulsionadores, sabe que essa postura, nas mentorias também nós trabalhamos bastante, essa postura em que eu estendo as mãos, ela soma 2 virtudes em si, o servir e o modo como eu me organizo internamente para fazer essa postura acaba demandando 2 forças do humano. E essas forças são uma humildade muito grande. Quanto maior a humildade, mais eu posso me colocar bem nessa postura. Ao mesmo tempo, um reconhecimento da grandeza daquilo que se tem. Olha como parece um paradoxo, A humildade e a percepção da grandeza ocuparem o mesmo lugar, mas sim, para a postura do servir, ela ser cada vez mais bem lapidada, para que esse servir seja cada vez mais bem orquestrado, são essas 2 forças, essas 2 virtudes do ser que precisam ser demandadas. E vou então explicar um pouquinho por quê. A humildade é esse reconhecimento também de que aquilo que eu tenho não está pronto. Jamais vai estar perfeito, porque a condição da existência é uma imperfeição em crescimento, em desenvolvimento, rumo a uma perfeição divina. É uma expansão rumo a essa grande perfeição divina. Mas a vida é um movimento de aperfeiçoamento constante. Então, a perfeição ela é um parâmetro, mas ela não é atingida enquanto se está vivo, se está aperfeiçoando. Aquilo que eu tenho, qualquer entrega que eu fizer,
qualquer elemento que eu colocar à disposição do outro vai estar em si incompleto. E isso nos mobiliza de uma maneira, porque algo em nós nos pede, porque, bem, essa é a grande sabedoria da existência, algo em nós nos relembra que é para trabalharmos para a coisa ficar melhor, para a coisa ser aperfeiçoada. Só que em si, na hora de entregar, está incompleto. Está sempre incompleto, quer dizer, sempre pode ficar melhor. E daí, nesse meu curso do Servir, eu trouxe de lá e várias vezes já citei, pelo podcast já teve situações em que eu trouxe também essa frase. Na porta do Museu da Ferrari, eu estive no Museu da Ferrari, fica na Itália, quando eu fui mesmo para estudar o Servir. Mas assim, a visita que eu fiz, eu estava acompanhada, né? A visita que eu fiz ao Museu da Ferrari não estava como um grande ponto da minha viagem, mas acabou que aquela frase ali, ela ilustrou com muita perfeição e deu tom a essa postura do servir que está consciente do aprimoramento que acompanha. E a frase é a seguinte: imagine, Museu da Ferrari, não é assim, ali qualquer coisinha não, da Ferrari. A nossa melhor Ferrari é sempre a próxima. A nossa melhor Ferrari é sempre a próxima. Nós sabemos que quando completarmos essa Ferrari aqui, por mais que a gente coloque todo o nosso ser para fazer a melhor Ferrari, assim que ela se completa, a gente sabe, a próxima pode ser melhor. Por isso, não tem como estender as nossas mãos, a não ser com muita humildade, já nos sabendo imperfeitos, tanto no ser quanto na entrega. Para que mesmo assim eu estenda as mãos. E aí está a segunda virtude que nos é demandada, que é uma consciência de grandeza, de que eu somo, uma consciência de que aquilo que se tem contribui. Não é a distorção da grandeza é um senso de superioridade ao outro. E aqui não se trata de superioridade ao outro, porque para começar, você precisou dar uma baixada na tua bola, entrando numa postura mais próximo da humildade possível, porque basta fazer uma única entrega e você já olha para ela e você já sabe, podia ter ficado melhor. Isso é condição humana. Você olha e fala, não, é claro que podia ter ficado melhor. Ficou muito bom, mas é claro que podia ter ficado melhor. Você pode chegar a esse ponto de olhar algo seu e falar, nossa, que alegria essa entrega aqui. Mas você sabe, poderia ficar melhor, sempre pode ficar melhor. É infinito o quanto pode ficar melhor. Então, quando você entra na percepção e no reconhecimento daquilo que você tem, você não faz isso com arrogância. Porque você já baixou sua bolinha antes, né? Você faz isso com uma percepção também clara de que aquilo que você tem vai somar. E essa grandeza, ela só pode ser reconhecida quando nós percebemos que diante da fonte da qual nos alimentamos, né, essa fonte que nos abastece com conhecimentos, com sabedorias, com percepções, cada um do seu lugar. Cada um do lugar onde ocupa sabe, eu tenho uma fonte que passa por mim, os meus valores, aquilo que na minha horta está abundante, que é natural em mim. Isso aqui, está posto. E eu posso somar no mundo com esses recursos. Todos nós temos as nossas grandezas. E nós só conseguimos estar nesse lugar de grandeza, uma grandeza que é eu estou disponível para troca e reconheço que aquilo que tenho em mãos soma. Ela só é vivenciada no seu melhor estado quando também eu percebo e valido e reconheço a grandeza que está no outro.
Essa é a chave. São duas chaves, na verdade, para vivenciarmos a nossa grandeza. Uma é ficarmos pequenos diante da nossa fonte. Então, quem vem antes de mim e me alimenta com recursos, tanto a minha ancestralidade, quanto aqueles que sabem mais do que eu, quanto aqueles que foram meus mestres e me ensinaram, quanto as experiências da vida que foram me dando as coletas, que hoje é que eu posso entregar. Eu compreendo a fonte da qual eu me alimento e estendo as minhas mãos, pequena diante da fonte para ser grande diante da vida. E esse grande diante da vida reconhece que os outros também têm suas grandezas. Cada um, reconhecendo a grandeza do outro, pode ficar então nesse lugar. Porque quando eu olho para o outro, não, aquele ali não tem nada, aquele ali nada. Eu já me sinto melhor do que o outro, eu estou aqui e o outro está aqui. Então, o que inevitavelmente vai acontecer se em alguma situação, é inevitável, tá? Se em alguma situação você está se colocando aqui e está rebaixando o outro, aquele ali vai somar com o quê, coitado? Nada para somar. Sim, às vezes as pessoas não estão disponíveis para somar. Então, inativas, né? Acontece, mas isso não faz dela isso aqui, abaixo de você. Ela tem a grandeza dela que às vezes não está sendo colocada a serviço, mas não é que ela não tenha a grandeza dela. Então, é diferente, né? E você, portanto, se você está se colocando aqui e posicionando essa pessoa aqui, você não está tão grande assim, né? Você está se colocando em posição de superioridade. E isso não te favorece, porque inevitavelmente, se em alguma situação você se coloca aqui e o outro aqui, para compensar essa balança, porque tudo na vida tende a um ritmo que vai te colocar então nessa posição em alguma outra cena. Você vai se reconhecer com uma inferioridade. E isso te prejudica muito, porque aqui você está em sofrimento, também aqui, porque você está precisando reduzir o outro. Então, a nossa postura aqui precisa ser exercitada. Primeiro, a humildade de se perceber incompleto, também fazendo a sua parte para se aprimorar. Isso já nos auxilia a não estar aqui nos colocando, olha aqui a estrela do cinema, nossa senhora, a última rosquinha do pacote, né? A última bolacha. Então, não. Se você se coloca superior, pode ter certeza, em algum momento você vai ter um baita de um complexo de inferioridade. E isso também vai te impedir o quê? Não troca com quem é inferior a você, nem com quem é superior a você. O nosso lugar de troca é aqui, ó. Entre iguais eu consigo trocar. Vendo a grandeza do outro, eu consigo estimular a mim mesma a ver minha grandeza. Vendo a minha grandeza, eu consigo limpar os meus olhos para ver a grandeza do outro. Sem essa dissonância de eu preciso ser melhor que você para trocar. Eu consigo me colocar aqui, você lá em cima, para eu trocar. Não tem troca entre quem está em níveis diferentes. Então, que lindo é o exercício de nos colocar na postura do servir, lapidar essas duas virtudes em nós, a da humildade e a da grandeza, para seguirmos em entrega. E eu comecei a dizer isso, já tinha esse tema para hoje, mas comecei a dizer isso porque, comecei a ajustar aqui, né, o microfone, a luz. E sim, sempre quando eu completo um vídeo, a edição de um vídeo, uma postagem, eu me lembro de algo, podia ter falado isso. Ou quando eu estou editando o vídeo, eu penso, meu Deus do céu, por que não ajeitou, né, a luz, não ajeitou alguma coisa? Tem sempre algo que a gente percebe o aprimoramento. Mas que bom podermos estar em movimento, seguidamente estendendo as nossas mãos. Então, nesse período com inscrições abertas, eu os convido ao curso do Servir e as bases para o fluxo do dinheiro, se ainda não o fizeram. Para mim foi muito especial compor esse curso e os retornos que eu tenho também são muito especiais porque é um curso muito bonito. Traz de uma maneira muito simples bases que vão ser também atemporais ao longo da nossa vida.
enfim, meus queridos e minhas queridas. Um grande abraço, beijos e até!